Olá, olá! Já parou para pensar como nos comunicamos? Por exemplo, como desde a pré-história as pessoas davam um jeito de passar mensagens umas para as outras? Pois é, nesta videoaula vamos falar sobre língua e linguagem. Vamos entender a diferença entre esses conceitos e como a nossa forma de expressar muda com o tempo. Vamos lá? O que é a linguagem? Linguagem é qualquer forma de comunicação e interação. Desde a pré-história, os seres humanos se comunicam, primeiro com gestos e sons, por exemplo, depois com desenhos nas cavernas e mais tarde com a escrita. Ou seja, a comunicação sempre existiu, mas foi evoluindo ao longo do tempo. E há tipos de linguagem. A linguagem é basicamente compreendida em dois tipos principais: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é empregada quando usamos palavras faladas ou escritas, como, por exemplo, um livro, uma conversa no WhatsApp, uma música. E a linguagem não verbal é usada quando a comunicação acontece sem palavras. Por exemplo, emojis, placa de trânsito, gestos como um joinha. E muitas vezes usamos as duas juntas. Sabe quando mandamos um áudio no WhatsApp e um emoji para reforçar a emoção? Pois é, nesse caso, podemos dizer que utilizamos a linguagem mista, que é a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E o que é a língua? Agora que já entendemos o que é linguagem, vamos falar sobre língua. A língua não é apenas um órgão que nós temos, é um sistema de signos usados por uma comunidade para se comunicar. Cada país ou região tem a sua língua. O português, o inglês, o espanhol, o japonês. E dentro de cada uma delas ainda existem variações. E essas variações fazem com que a língua vá mudando, seja por conta da questão social ou até mesmo por conta do tempo. A língua não é uma coisa parada, ela está sempre evoluindo. No Brasil, por exemplo, o português falado no Nordeste pode ter expressões diferentes do que se fala no Sul. E, ao longo do tempo, novas palavras aparecem, gírias surgem e algumas palavras e gírias caem em desuso. Por exemplo, antigamente se falava muito em automóvel. Hoje nós usamos o termo carro. Gírias como top, crush, lacrou nem existiam há alguns anos e provavelmente daqui a outros poderão ser substituídas por outras gírias. Vossa mercê, que virou você e depois cê. Tá vendo como a língua muda? Muitas dessas mudanças vão surgindo no campo informal e elas vão se cristalizando na sociedade. Então, resumindo, linguagem é qualquer forma de comunicação e língua é um sistema de signos usado por um grupo. E lembre-se, a língua está sempre mudando, então fiquem de olho nas novidades. Um abraço e até o nosso próximo encontro.